Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por estarmos junto com a tua igreja, na tua presença. Nós amamos a tua palavra, nós amamos o teu falar, nós amamos o teu dispensar de vida. Senhor, alcança os nossos corações, que a tua palavra possa nos renovar, possa nos encorajar, possa nos suprir. Abençoa cada irmão e irmã, abençoa, Senhor, os jovens, as crianças, os adolescentes, os casais. Cada irmão e irmã entregamos na tua presença. Ó Senhor Jesus, nós oramos em teu santo nome e te declaramos que nós te amamos, Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és vivo e verdadeiro. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos ainda no livro do irmão Atmani, do Evangelho de Deus. Estamos na 17ª mensagem, a salvação eterna e argumentos contrários, parte 1. Antes de começarmos, irmãos, nós devemos dar uma importância, pela nossa salvação, pelo Evangelho. Por um lado, a gente fica muito feliz, na semana que passamos, tivemos a pregação do Evangelho, Uma colega da Sonali levou o patrão dela na reunião e ele gostou muito, Eu conversei um pouco com ele e a gente viu que foi uma palavra muito sólida, contundente sobre o Evangelho, mas ele absorveu a palavra, Ele ficou muito alegre, nunca tinha visto, de uma maneira tão clara a palavra de Deus sendo explicado dessa maneira. Irmãos, isso nos prova que a oração faz efeito. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Então a nossa luta é contra o inimigo. E o Evangelho, por isso que Paulo declara, o Evangelho é o poder de Deus. É poder, porque só o poder de Deus pode tirar as pessoas das trevas para a luz, do mundo para a igreja, de Satanás para Deus. E por isso Deus conta com cada um de nós, nas orações, intercessões por essas pessoas que nós convidamos, Não vamos parar de orar por elas, para que o Senhor possa cada dia, através da palavra, trazer luz para essas pessoas. Por isso, às vezes, nós achamos, mas vamos ver sobre a salvação eterna, eu já sou salvo. Mas, irmãos, quando você olha na sua experiência, você vê que muitas vezes você é enganado pelo inimigo. Quantas vezes você já duvidou da salvação de Deus? Eu já duvidei. Numa situação difícil, familiar, numa situação difícil de saúde, Falou, será? Eu duvidei do Senhor, será que o Senhor tem poder? Será que o Senhor é capaz para curar? Será que o Senhor tem poder para resolver a dificuldade desse irmão ou dessa irmã? Isso, irmãos, é o inimigo que coloca, na nossa mente a dúvida pela palavra de Deus. E nós duvidamos muitas vezes do que Deus pode fazer. E nós temos de crer que o Evangelho tem poder. Nós temos de crer que a nossa salvação é eterna. Muitas vezes nós temos um conceito, um pensamento, de barganha, Deus dá, mas Deus também vai cobrar depois. Irmão, isso é relacionamento de homem contra homem, homem e homens. Eu te dou isso, você me dá aquilo, Então você é bom para mim, eu sou bom para você. Mas Deus não tem esse relacionamento.
O relacionamento de Deus para com o homem é para nos salvar. Né? Deus deseja salvar todos os homens. É o amor de Deus. E nós precisamos ter esse mesmo sentimento de Deus. E nós temos de crer, irmãos, que a salvação de Deus é eterna. Eu estou lendo, né, um livro de vários irmãos que pregado, tanto do século passado e desse século, da pregação do Evangelho. E eu vi a história, né, desse irmão, chama David Wilkerson, né, dos Estados Unidos. Então ele pregou o Evangelho para um jovem, né, que chama Nick Cruz, né? E esse jovem, ele foi uma pessoa que foi criada sem pai, é uma pessoa que foi abusada, é uma pessoa que sofreu, uma pessoa que tinha muito ódio no seu coração. E aí o seu tio levou ele para Nova York para ver se conseguia mudar a sua vida. E ele entrou para uma gangue, né, de Nova York, uma gangue, teve até filme, né, Mal, gangue, né? E essa gangue era muito ruim. Eles roubavam, eles matavam, eles tinham droga, era terrível. E um dia esse irmão teve encargo de pregar o Evangelho para drogados, né, para essa gangue. E aonde que ele ia, que tinha gangue, ele pregava o Evangelho. E ele chegou para essa pessoa e falou de Jesus. Ele falou: some da minha frente que eu vou te cortar em pedaços. Ele falou: mesmo que você me corte em vários pedaços, cada pedaço meu vai falar que Deus te ama. E aquilo tocou no coração dele. Mas ele continuou. E depois de um tempo, esse irmão voltou e pregou o Evangelho na gangue, e ele estava lá. E naquele dia, Deus falou com ele. E ele se converteu e se tornou um servo de Deus. Né? E tem até livros e tem um filme sobre esse jovem. Então a gente vê como o Evangelho é o poder de Deus. E como é bom ter essa esperança, ter essa realidade, né, que o Evangelho chegou até a mim, chegou a cada um de nós. E eu me lembrei, hoje até falei com a irmã Tata e a Sonali, né? Eu até errei a data, depois eu fui olhar na minha Bíblia lá, né? Eu me converti dia 6/4/2016. Tá certo? Vai fazer 50 anos que eu me converti. Perdão. Estou com outro número. 6/4/1976 que eu me converti. E graças a Deus, o Senhor me preservou até hoje, né, na presença do Senhor. Muita luta, muitas dificuldades, mas estamos aqui servindo o Senhor com alegria. Uma honra poder servir o Senhor e agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Por isso, a salvação que Deus dá para nós é uma salvação eterna. E nós temos de ficar alegres por isso. Né? Esse nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Nós vamos basear hoje, a gente vai ler, né, primeiramente alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 28 e 29. Fala assim: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém a arrebatará da minha mão.
aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Irmãos, não é uma segurança para nós isso? Não é uma alegria para nós? É um descanso para nós? O Senhor falou, eu lhes dou a vida eterna. Tá certo? É o Senhor que nos deu a vida eterna. E jamais perecerão. Irmão, nós que cremos no Senhor, jamais vamos perecer, porque a vida que nós ganhamos, a vida de Deus, a vida divina, é uma vida eterna. Não tem jeito de eu perecer, porque eu ganhei a vida de Deus, a vida eterna. Uma vida eterna não tem começo, não tem meio e não tem fim, é eterna. É a vida de Deus. Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim. Porque o nosso Deus é eterno. E a vida que Ele deu para nós, né, para cada um de vocês, é eterna. Então louvado seja o Senhor. Né, como Ele diz, ninguém arrebatará da minha mão. Tá certo? Isso é promessa de Deus. É promessa de Deus, é a garantia de Deus. Ninguém vai nos arrebatar da mão do Senhor, tá certo? E aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. É maior, você, eu sou maior do que tudo. Isso é alegria para nós, irmãos. Essa é a salvação que Deus deu para cada um de nós. É maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém vai arrebatar. Que maravilha, que descanso nós podemos ter na salvação eterna de Deus. Não podemos duvidar, não precisamos duvidar. É a palavra de Deus que está nos declarando. É a palavra de Deus que está falando a cada um de nós. Também lá em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que promessa, irmãos! Eu estou bem certo. Você está bem certo? Fala para o irmão do seu lado, você está bem certo? Olha, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou criatura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar dessa vida eterna que nós ganhamos. Irmãos, que salvação! Que alegria nós podemos ter e desfrutar dessa salvação eterna de Deus. E outro versículo que vai ser a base também, Hebreus, capítulo 7. Versículo 25. Sete, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele.
Ele pode salvar totalmente. Não é meia boca, tá certo? Não é gambiarra, né? Deus não faz gambiarra. A salvação dele é completa, é total. Louvado seja o Senhor. Ele pode nos salvar totalmente de qualquer situação. E aqueles que a Ele chegam a Deus, vivendo sempre interceder por Ele. Além de nos salvar totalmente, o Senhor é aquele que intercede por nós diante do Pai todos os dias. Louvado seja o Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, né, o irmão Atmani fala, né, as coisas, os argumentos contrários a essa salvação eterna. E muitas vezes nós perguntamos e muitas vezes nós colocamos até um ponto de interrogação. Se o crente, se o irmão sabe que nós somos salvos eternamente, ele viverá no pecado? De modo nenhum, né, irmãos? O que a Bíblia diz? Não é o que eu digo. É o que a Bíblia diz. Esse crente que recebeu a vida de Deus, foi gerado de Deus, nascido de Deus, ganhou a vida eterna. Ele vive em pecado? Vamos ler. 1 João, capítulo 3. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem nasceu de Deus, quem foi gerado de Deus, não vive pecando. Louvado seja o Senhor. Mais um para a gente confirmar na palavra de Deus. É Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivemos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Também? Então, nós que somos nascidos de Deus, nós não vivemos na prática do pecado. E a graça de Deus nos salva, nos ensina a renunciar a toda impiedade. Porque a salvação de Deus produz em nós uma nova vida. Porque nós nascemos de Deus, nós somos gerados de Deus, nós ganhamos a nova natureza de Deus. Nós ganhamos a vida de Deus. Então, nós que ganhamos a salvação eterna, nós não temos essa desculpa. Não, eu vou pecar. Nós somos gerados de Deus, nós somos nascidos de Deus. Essa salvação nos garante, nos livra do pecado, nos salva do pecado. Tá certo? Muitas pessoas, irmãos, são enganados hoje. Né? Tem muitos grupos cristãos que acham que os filhos de Deus
perde a salvação. Por quê? Eles não sabem diferenciar o que é salvação eterna e também o que é o reino de Deus. No reino de Deus tem o galardão para prêmio para aqueles que vivem uma vida com Deus. Vai ganhar um galardão, vai ganhar um prêmio. E todos os filhos de Deus vão comparecer no tribunal de Cristo e vai receber aqueles que viveram piedosamente o galardão. É o prêmio, porque viveu uma vida com Deus. Ou aquele que não viveu uma vida com Deus, ele vai receber uma disciplina de Deus. Ele vai ficar fora do desfrute do reino de Deus. Porque ele não viveu uma vida com Deus. Mas a salvação, ele vai ganhar. Ele vai viver com Deus eternamente na Nova Jerusalém. Mas no reino, ele vai receber uma disciplina. Ele vai ficar fora da presença de Deus, né, durante o reino milenar, que são 1000 anos para os vencedores, aqueles que receberam o galardão, o prêmio, a recompensa é viver 1000 anos com o Senhor, reinando com o Senhor. E aqueles que não viveram com Deus vão receber uma disciplina durante 1000 anos, fora da presença de Deus, nas trevas exteriores. Mas, contudo, através do fogo, ele será salvo. E ele vai viver eternamente com Deus na Nova Jerusalém. Porque ele ganhou a vida de Deus, ele ganhou a salvação de Deus. Então, por isso, irmãos, a salvação de Deus, a obra da salvação de Deus, é uma obra completa. Lá no Evangelho de João, capítulo 19... Evangelho de João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Né? O Senhor falou, está consumado. O Senhor fez a obra completa na cruz, morrendo por cada um de nós, para nos salvar. Ele não somente morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia, tornou o Espírito que dá vida, né? E hoje está dentro de nós. Tá bem? Então, por isso, hoje, nós que ganhamos a salvação, nós ganhamos a vida de Deus, tá certo? Nós recebemos a obra completa do Senhor na cruz. Então, a nossa posição diante do Senhor, né, está em Efésios, capítulo 1. Cristo, segundo o seu bom prazer, segundo a sua vontade. Amém? Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa é a nossa posição como um cristão, como um filho de Deus. Ele nos escolheu, ele nos chamou e ele nos redimiu. Por meio do seu sangue, nos tornamos filhos de Deus. Amém? E isso, o Senhor lá em Efésios, capítulo 1 também, versículo 13 e 14 fala: e que também depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Aleluia!
né, nós recebemos o evangelho da salvação. E esse evangelho, ele tem uma garantia. Ele tem um selo, ele foi selado pelo Espírito Santo. Tá certo? Então hoje a minha salvação tem uma garantia, tem um penhor, né? Deus garante essa salvação. A minha salvação e a sua salvação está garantida. Tem o selo do Espírito Santo. Aleluia! A nossa salvação não é algo qualquer. Tem o selo do Espírito Santo nos garantindo, né, nos dando a realidade dessa salvação e dessa obra completa em Cristo Jesus. Glória a Deus. Por isso que a obra do Senhor na cruz é uma obra completa. A obra da salvação de Deus é completa. Nós temos a garantia do Espírito Santo por essa tão grande salvação. Não somente isso, em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? A salvação de Deus tem um começo, tem um processo e ela tem um fim, tá certo? Então a boa obra que o Senhor começou em nós vai até o fim. O Senhor não desiste. O Senhor não desiste. Louvado seja o Senhor. O Senhor começou e vai cumprir essa salvação até o fim. Louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, nós temos de acreditar, nós temos de crer na palavra de Deus, né? Que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Nós temos um conceito que sempre temos de fazer alguma coisa para Deus. Nós vamos dar uma ajuda para a salvação de Deus. Não precisamos de fazer nada. Simplesmente nós precisamos crer no Senhor Jesus, receber o Senhor Jesus como nosso Senhor, como a nossa vida. Amém? Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, nos dá essa garantia, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Irmãos, a salvação é pela graça, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Deus deu um presente para nós, a salvação. Eu não preciso ajudar Deus, eu não preciso ajudar Deus para me salvar. Deus faz uma obra completa na salvação. Eu só preciso crer na palavra de Deus. Eu preciso crer e receber esse Senhor como meu Salvador. Amém? E por isso que Ele é o nosso sumo sacerdote permanente, né? Como nós lemos em Hebreus 7, 24 e 25, que Ele é aquele que nos salva, Ele é aquele que nos intercede por cada um de nós. Irmãos, é Deus quem cuida, é Deus que nos guarda. Amém? Amém? Amém. Fala para o irmão, é Deus que cuida, é Deus que nos guarda. Você tem coragem de dizer que você dá conta de cuidar de você mesmo? Você tem coragem de dizer, não, hoje eu vou me guardar o dia inteiro? Irmãos, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus que cuida de cada um de nós e que nos guarda cada um de nós. Amém? Aleluia.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, nos fala, né? Nós somos guardados pelo poder de Deus. Irmão, desde que a hora que você acorda, que você abre os olhos, Deus está nos guardando. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está nos protegendo. É melhor ser guardado por Deus ou não, irmãos? Ou você acha que o teto da sua casa tem poder para te guardar? Tá certo? Não sei se vocês viram na internet, a pessoa fez, né, a simulação da bomba caindo, né, lá no Irã. Tá certo? E essa bomba conseguiu, né, ir mais de 50 metros de fundura. Então, quer dizer, não adianta você se proteger. Ela chegou até lá no fim. Mas nós somos protegidos, é por Deus. Nós somos guardados por Deus. Nenhuma bomba de Satanás pode nos tocar. Porque o Senhor cuida de nós, o Senhor é aquele que cuida dos seus filhos. Está vendo, irmãos? Por isso, né, se a salvação dependesse do homem, aí a gente iria perder a salvação. Mas, aleluia, a nossa salvação depende de Deus, e é uma salvação eterna. Por isso nós vamos perceber, irmãos, ter esse sentimento, a importância que é o Evangelho de Deus. Que nós sabemos, na nossa experiência como filhos de Deus, nós temos os cristãos, aqueles que são salvos, aqueles que são fiéis, né? Quando a gente fala que são fiéis, isso não quer dizer que eles não erram, que eles não pecam. Eles erram, eles pecam. Mas tem um sangue que limpa, purifica, mas sempre está buscando o Senhor. E nós sabemos também que tem os cristãos que são fracos, que não têm força, não têm poder. Às vezes não consegue vencer as coisas. Tá certo? Então nós temos os cristãos, aqueles que prosseguem dia a dia, que ora, que tem comunhão com o Senhor, né, que luta no dia a dia, né, às vezes cai, mas levanta, tá certo? Sempre está prosseguindo com o Senhor. E tem os irmãos que são fracos. E esses irmãos precisam de cuidado, precisa de ser apacentado. Como podemos cuidar? Por meio da oração, por meio da comunhão, por meio de visita, a intercessão da igreja, né, de todos os irmãos, né? E também tem o terceiro tipo de cristão, que são os cristãos religiosos, né? Os cristãos que não têm a realidade de Deus. Então, por isso, nós precisamos, cada vez mais, né, da salvação de Deus, da graça de Deus. E muitos irmãos, né, perguntam, né, esses irmãos que estão fracos, às vezes você vê, não tem alegria. Por quê? Está preso numa situação. Ele pode procurar, né, numa festa, numa outra coisa, mas não vai ter a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria, o verdadeiro desfrute, é só Deus que pode dar, porque são filhos de Deus, né? Então nós precisamos encorajar, orar por eles, fortalecê-los, ajudá-los a ler a Bíblia, a ter comunhão com Deus, para que possa vencer as suas fraquezas. E tem muitos irmãos que acham que perde a salvação, mesmo sendo salvos, mesmo sendo filhos de Deus.
E ele usa, né, esses são os argumentos contrários que o irmão Atmani usa, né? O primeiro está em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, 24. Fala assim: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória? Na sua transgressão, com que transgrediu no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então eles usam muito esse versículo, está vendo? O justo que desvia, ele vai morrer. Tá certo? Mas nós temos de ver o contexto da palavra de Deus, está em Ezequiel. Né? Isso aqui é o Velho Testamento, está baseado na lei de Moisés. Tá certo? Não está baseado na graça de Deus, na salvação de Deus. Está baseado no princípio da lei de Moisés. Então era uma responsabilidade que cada indivíduo tinha, porque ele estava sobre a lei. E aqui, né, é uma morte física, era um juízo temporal daquelas pessoas que não conseguiam cumprir a lei. Mas graças a Deus, hoje nós não estamos na lei, nós estamos na graça. E a graça é dada gratuitamente a cada um de nós. A salvação é dada gratuitamente, é um dom de Deus que Deus deu para cada um de nós. Tá certo, irmãos? Então a base desse versículo é o Antigo Testamento. Era a aliança mosaica. Não é a obra de Cristo, porque o Senhor ainda não tinha morrido, tá certo? Outro versículo também que eles usam muito é Mateus 24. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitas vezes nós usamos esse versículo para nos encorajar, para nos fortalecer, para a gente prosseguir na nossa caminhada, que nós vamos perseverar para nós sermos salvos. Mas não é a salvação eterna. Tá certo? É a salvação do nosso corpo. Porque aqui em Mateus 24 e 25, para a gente compreender, não vamos entrar em detalhe, né? Mateus 24, do capítulo 1 até o versículo 31, fala... Mateus 24, versículo 1, eu falei capítulo 1, né? Perdão. Mateus 24, versículo 1 até o versículo 31, fala do povo de Israel. Tá certo? Então é uma palavra para o povo de Israel. Mateus 24, 32 até Mateus capítulo 25, até o versículo 30, fala sobre a igreja. E Mateus 25, do 31 até o 36, fala sobre as nações, os gentios. Tá certo? Então aqui, né, esse versículo está falando, né, diretamente para o povo de Israel. Que eles, o remanescente que for perseverar até o fim, ele será salvo. É uma libertação física para o período da volta do Senhor, durante a grande tribulação, tá certo? E outro versículo que eles usam para argumentar, né, da perda da salvação é Gálatas, capítulo 5,
versículo 4. Fala assim: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Tá certo? Aqui Paulo está falando, né, para os Gálatas, que ele estava deixando a graça, querendo cumprir a lei. Por isso que Paulo fala, se você for cumprir a lei, você vai ser desligado de Cristo, você vai perder o desfrute de Cristo, você vai perder a alegria de Cristo. Você vai ser separado da graça de Cristo, da experiência da graça, mas ele não perde a vida eterna. Ele foi salvo, né? Os Gálatas foram salvos, né? Muitos cristãos judeus eram salvos, tá certo? Mas aqui ele está falando que vocês vão perder o desfrute da graça, não a posição da vida eterna. Se vocês forem para a lei, né, vocês vão perder o desfrute da graça. Por isso que nós lemos, né, em Romanos, né, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né, também em João capítulo 5, Evangelho de João, cinco, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Nós passamos da morte para a vida. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Louvado seja o Senhor. Nós podemos perder a comunhão, mas nunca a filiação. Tá certo? Quem é filho porque foi gerado do Pai, foi nascido do Pai. E por isso é filho, porque tem a mesma vida, tem o mesmo DNA do pai e da mãe. Nós somos gerados de Deus, né? Louvado seja o Senhor. Então muitos confundem, né, a perda da salvação com a disciplina de Deus, né, com o reino de Deus. Mas graças a Deus nós podemos ficar claros, né, que a salvação de Deus é baseada na obra de Cristo. É garantida pelo Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo. Não somente selado, Deus está intercedendo por cada um de nós. E não somente selados, né? Nós também somos guardados pelo poder de Deus, porque essa salvação foi Deus que nos deu. Então a obra da salvação de Deus é completa. Vamos crer, irmãos, na palavra de Deus. Tem muito, porque muitas pessoas pegam alguns versículos da Bíblia para, né, justificar um conceito ou uma doutrina da perda da salvação. Mas nós temos que ter a clareza. Nós não podemos duvidar da palavra de Deus. A palavra de Deus que está nos deixando claro, né? A salvação de Deus é uma salvação completa. Tá certo? Evangelho de João, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia! O Senhor já nos deu
a vida eterna. E ninguém vai nos tirar essa vida eterna. Nós jamais vamos perecer, porque é a salvação de Deus que o Senhor deu para cada um de nós. Por isso, irmãos, vamos agradecer a Deus por essa salvação completa, essa salvação que é eterna. Essa é a nossa garantia. Tá certo? Não se preocupe com conceitos, crê na palavra de Deus. E a própria Bíblia diz, se você não entendeu, Deus ainda vai te esclarecer. Mas é a Bíblia, é a palavra de Deus que é a nossa referência, não é doutrina. Tá certo, irmãos? Vamos crer na palavra de Deus. E quando nós cremos na palavra de Deus, nós não vivemos com medo. Né? Eu tive um irmão, né? Alguns irmãos já viveram na Assembleia. Eu tive um irmão, né, que era amigo do irmão Felisbino. Nós ficamos 1 ano e 2 meses na casa dele, uma vez por semana, compartilhando, e ele falou, não, perde a salvação. Irmãos, a gente mostrou versículo, coisa e tal, mandava ele ler, lia, perde a salvação, ele perde. Porque o conceito era muito forte da perda da salvação. Você pegou, acabou, não tem chance mais. Porque tinha acontecido alguma coisa na vida dele, né? Tiraram ele da comunhão. Mas graças a Deus, o Senhor me deu esse versículo. Se você não entendeu, ora a Deus que Deus vai te esclarecer. E depois de 6 meses, ele voltou e falou, agora eu creio na palavra de Deus. Agora eu creio que não perde a salvação. Então, não vamos viver em medo, vamos viver em gratidão pela palavra de Deus. Vamos buscar o nosso crescimento de vida, vamos buscar uma vida de santidade com o Senhor, vamos confiar na fidelidade de Deus, vamos confiar plenamente na palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá equilíbrio, a palavra de Deus nos dá discernimento e nos dá sobriedade. Então, eu creio, a salvação que Deus me deu é eterna. Amém? Os irmãos creem que você recebeu uma salvação eterna? Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé, eu vou orar e depois nós vamos reunir em grupo para a gente ter mais comunhão. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo seu grande amor. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, nós somos guardados pelo teu poder. Obrigado, o Senhor é aquele que intercede por cada um de nós. Obrigado pela sua salvação, que é eterna, Senhor. Obrigado, Senhor, que podemos viver em paz, alegria e desfrute, sem medo, sem questionamento, que essa salvação é completa de Deus. Nós confiamos na tua palavra, nós confiamos na tua fidelidade. Abençoa cada irmão e irmã, leva-nos em paz, guarda o nosso coração e o nosso viver. Em teu nome nós oramos. Amém. Jesus é o Senhor.